Mas tá bom, né? Bom, boa noite aos irmãos. Nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para servir ao Senhor. Já temos passado pela ceia do Senhor, apreciando aqueles momentos em comunhão com o Senhor, em adoração. E agora nós queremos trazer alguns breves pensamentos a respeito da palavra do Senhor e gostaria que nós curvássemos as nossas cabeças e falássemos com o Senhor. Nosso bondoso Deus, amado Pai, nós te louvamos mais uma vez por esta oportunidade. Agradecemos pela presença de cada um dos nossos irmãos aqui. Pedimos que o Senhor venha abençoá-los, abençoe aqueles que não puderam estar também. E pedimos agora, Senhor, a tua direção, as tuas bênçãos para a palavra que iremos ler. Que ela, Senhor, possa vir como um bálsamo, Senhor, em nossas vidas. Que possamos, Senhor, sair daqui mais edificados. Nós te rogamos, Senhor, a tua direção, a direção do teu Santo Espírito, para trazer a mensagem do Senhor nesta noite. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 33 até o verso 43. Lucas, capítulo 23. Diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra aos nossos corações. Amém. Gostaria, irmãos, que nós pensássemos a partir do verso 39, eu li a partir do verso 33, para nós nos situarmos. Aqui nós temos a cena da crucificação do Senhor Jesus ali no Calvário, e que o Senhor Jesus está entre dois malfeitores. Estudando um pouquinho a respeito da crucificação, nós descobrimos que os romanos tinham o costume de pregar os malfeitores que fizeram crimes muito bárbaros, por assim dizer. Eles tinham dois métodos: o método de amarrar os crucificados ou o método de pregar os crucificados na cruz. E o Senhor Jesus, nós lemos em algumas passagens que eles foram crucificados com pregos mesmo, né? E no versículo 39 nós lemos que um dos malfeitores estava ali crucificado, blasfemava contra o Senhor Jesus. A palavra blasfemar, ela quer dizer difamar. Então ele estava realmente xingando, usando um xingamento contra o Senhor Jesus, chamando ele, brincando com ele, chamando ele de: Não és tu o Cristo?
salva-te a ti mesmo e a nós também. E ao analisarmos o versículo 40, analisarmos o versículo 40, o outro malfeitor lhe diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Gostaria que nós pensássemos nesta palavra temor, o temor do Senhor. Quando nós vamos para Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, Provérbios, capítulo 9, verso 10. Nós lemos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós lemos no verso 40, quando o malfeitor diz: nem ao menos temes a Deus, nós notamos que o malfeitor reconheceu o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ele defendeu o Senhor Jesus Cristo, digamos assim. E quando ele reconhece o temor do Senhor, este é o primeiro passo que ele dá até que ele alcance a salvação. Nós notamos também no verso 41, que nós já lemos, ele faz uma pergunta ao outro malfeitor: nem ao menos temos a Deus estando sob igual sentença? E aí ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Aqui ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que através das suas transgressões ele tinha que ser crucificado para que os seus atos fossem pagos, os seus atos maldosos, digamos assim. E quando nós pensamos no reconhecimento, nós temos um exemplo muito conhecido em Lucas capítulo 15. Nós lemos sobre a parábola do filho pródigo. E aquele jovem tinha uma família boa, ele tinha tudo que ele necessitava, mas ele tinha a ambição, o desejo de sair e conhecer o que havia fora do mundo. E nós vemos que quando ele larga a sua família, larga o terreno sólido da sua família, ele vai, conhece, vive dissolutamente, desperdiça todos os bens que ele recebeu dos pais, e ele acaba conhecendo os prazeres do mundo, e isso o levou à ruína. Nós lemos no verso 16, de Lucas capítulo 15, verso 16: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nós vemos ao triste ponto que esse jovem chegou, quando ele abandonou o conselho do seu pai, quando ele resolveu desobedecer à vontade do seu pai, saindo de sua casa e indo viver como ele bem achava melhor. Nós, no verso 17, então, caindo em si, disse. Porém, quando nós lemos aqui no verso 17, nós vemos que o jovem despertou. Ele despertou daquele estado que ele se encontrava, um estado de desespero, um estado de miséria, um estado de cansaço. Ele estava sujo, estava com fome, mas, como nós lemos, ninguém lhe dava nada. E nós podemos perceber, como assim dizer, a moral da história.